Fala galera, aqui é o Thiago Araruna da Liga dos 32 e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje, já que vocês pediram, né, antecipei um conteúdo. O certo era hoje ter feito aí um mockzinho Superflex, essa era a minha ideia, na verdade, mas aí eu disse, cara, já tô postando a questão dos alvos Dynasty. Tem gente que me pergunta no direct quem seriam alvos legais, como trocar, papapá. Quer saber? Deixa eu ver se a galera mesmo tá mais no pique Dynasty do que no pique Startup de Dynasty, né? Então vocês escolheram, fiz uma enquete lá nos stories, venceu esse assunto sobre os alvos Dynasty, então vou fazer a primeira parte hoje desse nossos alvos Dynasty. Serão duas partes, uma hoje, a outra eu não sei se semana que vem eu vou ter que dar uma olhadinha nessa questão de logística de episódios, porque eu queria fazer esse mock draft de Superflex antes do mock draft do draft de calouros da NFL, que acontece no dia 28, se eu não me engano, né? Vamos ver aqui, Draft NFL 2022, começa dia 28 de abril, quinta-feira. Então a gente tem este episódio de hoje sobre alvos Dynasty, primeira parte, tem a semana que vem e depois já é dia 27, provavelmente dia 27 vai ter algum conteúdo pré-draft pra gente falar. Então pode ser que a segunda parte desse alvos Dynasty acabe se prolongando um pouco mais, ou eu deixo o mock draft lá pra frente. Não sei ainda o que eu vou fazer, se de repente faço de uma forma um pouco diferente esse mock draft, faço um mock draft só em post lá no Instagram. Vamos ver o que a gente faz. Acabei antecipando essa questão dos alvos Dynasty aí, acabou me... Depois que eu fui pensar, eu disse, agora a promessa é dívida, se ganhar alvos Dynasty vou ter que fazer. Então, aqui estamos para este episódio sobre alvos para a Liga Dynasty. Temos quarterbacks, running backs, wide receivers e tight ends hoje para falar aqui. Serão 8 jogadores, 8 alternativas aí, vamos conversar um pouco sobre o valor. Lá no post eu faço um comentário breve sobre cada um, sobre a melhor temporada, idade de jogadores, o que eles estavam valendo no momento do post. Mas eu vou atualizar tudo, vou verificar valores novamente de novo, e além de dar um valor de escolha de draft, eu vou dar também jogadores que vocês podem utilizar para se chegar num jogador como esses que eu tô indicando para vocês para alvos de Liga Dynasty. Mas antes, temos algumas notícias desde a semana passada para essa. Infelizmente, começar com uma notícia muito triste, né? A morte do Dwayne Haskins, o quarterback que hoje estava no Pittsburgh Steelers. Ele acabou sendo o time, alguns jogadores dos Steelers, não sei se o time completo, mas alguns jogadores estavam treinando na Flórida. E infelizmente no sábado a gente teve essa notícia que o Dwayne Haskins acabou sendo atropelado por um caminhão de lixo, até onde se sabe, numa estrada, numa autoestrada por lá. Não se falou motivos, motivação, tudo mais. Eu também não procurei ir atrás, até porque independente de qualquer coisa, né, é uma vida que se perde. É um jogador que tinha 24 anos, ia fazer 25 agora, muito novo, ainda muita coisa pela frente. Ele que foi draftado pelo Washington, na época Washington Football Team ainda, eu acho. Não era mais Redskins, já era Football Team. Depois de uma temporada sensacional por Ohio State, no college, ele, assim, é história o que ele deixou para trás lá na Universidade de Ohio State. E na NFL acabou não conseguindo desenvolver aquilo que desenvolveu no college, né? Acabou tendo alguns probleminhas lá em Washington, foi liberado de Washington, assinou com os Steelers e eu sinceramente, eu ainda, daquilo que eu vi dele do college, primeiro que eu achava que ele ia se dar bem na NFL, segundo que eu acho que ele tinha muito tempo, uma carreira enorme ainda pela frente, a posição de quarterback. A gente sabe que muitos jogadores no início de carreira, eles acaba subindo a cabeça, não só no futebol americano, em vários esportes. No futebol a gente tem diversos exemplos disso, e acabam cometendo erros, são pessoas, são seres humanos, e ele estava em tempo de ainda ter uma carreira boa na NFL, cara, 24 anos é muito novo. No próprio Steelers,
assim, chegou o Mitchell Trubisky, mas quem garante que o Trubisky seria titular até o final da temporada? Quem garante que o Dwayne Haskins não ia fazer um bom training camp, ia se tornar o titular no início do ano, inclusive? A gente não sabe, né? São situações que agora a gente não vai realmente saber. Mas mais para deixar documentado aí, não fiz post, eu fiz um post rápido nos stories, não quis fazer um post dedicado a isso, porque eu acho, assim, é uma situação ruim, pesada para se colocar ali, expor e tudo mais, então eu só fiz um stories, que aí é 24 horas, fica lá, sai, não tem o que falar sobre isso, né? Não tem explicações a dar, é passar a notícia para quem não sabe, para quem não ficou sabendo. Infelizmente a gente teve essa tragédia aí com o ex-quarterback Dwayne Haskins. Mas seguindo, vamos para outras notícias agora boas. A gente teve na semana passada ainda, né, a extensão contratual do Stefon Diggs, o wide receiver do Buffalo Bills. Ele assinou por 4 temporadas essa extensão, um valor de 104 milhões com 70 milhões garantidos. Isso não o coloca no o jogador mais pago, né, da posição, né? O mais pago atualmente é o Tyreek Hill, que ganha 30 milhões por ano. O segundo mais bem pago é o Davante Adams, com 28. O terceiro, DeAndre Hopkins, com 27,25 milhões de dólares por ano. Mas o quarto jogador mais bem pago, com uma média de 26 milhões por temporada, hoje é Stefon Diggs. O wide receiver de 28 anos, que chegou via troca em 2020 do Minnesota Vikings lá ao Buffalo Bills nesse projeto de Josh Allen. E deu muito certo, né? A química foi muito boa. Tanto que a gente vem acumulando aí. O primeiro ano foi muito melhor do que o ano passado, mas se vai olhar por números, eu acho que é porque a gente estava esperando muita coisa do ano passado, do Diggs e Allen. E aí teve outros jogadores como o Emmanuel Sanders que se destacaram na equipe. Mas que essa parceria funcionou muito bem. A própria questão das defesas marcarem mais o jogador mais perigoso do ataque, nesse caso, né, acaba dificultando o trabalho do Stefon Diggs. Mas a gente espera que ele tenha, que essa química continue e que os Bills estão montando uma equipe para brigar de novo, para tentar chegar no Super Bowl e quem sabe ser campeão aí da NFL. O impacto disso pro Fantasy é ótimo para quem tem Stefon Diggs, né? Uma extensão contratual, um jogador de 28 anos. A gente sabe que ele até tinha um contrato anterior que iria até o final de 2023, mas essa situação de já renovarem agora faz com que lá no final de 2023 fique barato, porque os valores vão subindo, o teto salarial vai subindo, os jogadores vão pedindo mais também, é um processo normal isso, e chegando lá iria custar muito mais caro, então assim garante que vai ter como ficar daqui a pouco com o Stefon Diggs por mais tempo, conseguir montar um time, já tem o Josh Allen com contrato também, então renovou a dupla de ataque. Agora tem o resto do time para se trabalhar em contratos e tudo mais, e toda aquela burocracia da NFL. Mas falando em fantasy, isso é bom para Stefon Diggs, isso é bom para Josh Allen, quem tem ele também. O valor dele é alto, né? Tanto que eu nem indico ele aqui tentar buscar por uma troca, porque realmente de repente no papel hoje o melhor stack da NFL. Assim, parando para pensar, a gente tem vamos dar uma olhada aqui nos times, até para pensar um pouco, abrir um pouco a cabeça, ver o que a gente pode tirar aí dessas duplas, né? Kyler Murray e DeAndre Hopkins até ok, mas acho Diggs e Josh Allen melhor. Atlanta Falcons não tem ninguém, Marquise Brown, Lamar Jackson não, Carolina Panthers, DJ Moore sem quarterback, Chicago Bears não, Cincinnati Bengals tem Joe Burrow e Ja'Marr Chase, mas ainda assim a gente tá falando de mais experiência aqui, né? Deshaun Watson e Amari Cooper, a gente não sabe como é que vai funcionar. Dak Prescott e CeeDee Lamb, também não. Nos Broncos, a gente tem que ver como é que vai acontecer. Nos Lions, a gente também não sabe quem é que vai ser o wide receiver titular. No Green Bay Packers, que era onde tinha o melhor stack, na minha opinião, antes, com Aaron Rodgers e Davante Adams, agora não se tem mais. Houston Texans também não. Indianapolis Colts não. Jaguars não. Chiefs, se for ver com o Travis Kelce, é um stack interessante. Patrick Mahomes e Travis Kelce, mas ainda prefiro Josh Allen e Stefon Diggs. Nos Raiders a gente tem agora Carr e Davante Adams, quem sabe vire um bom stack aí nessa temporada. Keenan Allen e Justin Herbert é uma dupla bem interessante, mas ainda assim perde, na minha opinião, para esses dois jogadores. Los Angeles Rams com Cooper Kupp e Matthew Stafford é bem interessante, mas eu ainda coloco a dupla de Buffalo na frente. Miami Dolphins
Vamos ver como é que vai rolar a química. Kirk Cousins e Justin Jefferson, muito mais para Justin Jefferson do que para Kirk Cousins, mas ok, é uma dupla boa também, não assim como a dos Bills. Patriots não, New Orleans Saints também não, New York Jets, Giants e Jets também não, Philadelphia Eagles também sem condições, Pittsburgh Steelers não, San Francisco 49ers de Garoppolo e de Samuel também não, Seattle Seahawks, nem adianta falar. Tampa Bay Buccaneers, a gente não tem realmente um stack puro de 2 jogadores assim, né, com Tom Brady e Mike Evans, ou Tom Brady e Chris Godwin. Tennessee Titans, A.J. Brown e Ryan Tannehill não chega ao que é Bills, o dos Bills aí, Stephon Diggs e Josh Allen, e Washington também não. Então, na minha opinião, sim. Repassando um por um aqui, fazendo vocês ouvirem eu falar não, sim, passando um por um. Na minha opinião, o melhor stack, principalmente falando em Fantasy, pensando no Fantasy, a melhor stack do Fantasy Football hoje, na minha opinião, é Stephon Diggs e Josh Allen. E, assim, perto, eu botaria Patrick Mahomes e Travis Kelce. Ainda mais que sair do Tyreek Hill, mas eu vou no Stephon Diggs e Josh Allen. Seguindo as notícias aqui, eu começo o podcast sempre pensando, eu acho que não vai ficar um podcast mais curtinho esse aqui, tem 8 jogadores pra gente falar aí de alvos Dynasty. Se eu passasse todos os alvos que eu tenho separado aqui, ia ficar muito longo, e aí tal, aí eu começo a falar, já tem mais de 10 minutos de podcast. Outro jogador, outro wide receiver, né, esse ano é o ano dos wide receivers, a ter seu contrato renovado foi o Brandin Cooks do Houston Texans, ele que foi muito especulado em trocas, algo que não seria nada anormal, né, porque é um jogador que já passou por muitos times, né, ele já jogou nos Saints, nos Patriots, nos Rams, e agora está jogando aí no Houston Texans. São só esses times, eu até achei que tinha mais times na carreira dele, mas é Saints, Patriots e Rams e Houston, claro. Ele que é um jogador que ele tem números interessantíssimos, ele foi produtivo em todos os times, mesmo nesses, foram 3 anos no Saints, 1 ano só nos Patriots, 2 anos nos Rams, e desde 2020 ele está em Houston. Em todos os times ele teve temporadas com mais de 1.000 jardas aéreas, 1.000 jardas recebidas. Isso é muito interessante, é muito bacana, né? Jardas recebidas, não aéreas. Desculpem aí os entendidos de futebol americano, agora eu cometi uma gafe. Mas ele já acumula mais de 8.000 jardas na carreira, nessas 6 e dentro dessas 8.000 jardas são 6 temporadas que ele passou das 1.000 jardas e ele teve essas 1.000 jardas em todas as equipes. Os valores então, são 2 anos, 39,6 milhões de dólares com 36 milhões garantidos, uma média anual de 19 milhões, o que coloca ele no top 10 da posição. Eu acho ele um ótimo jogador para grupo, era um jogador que foi especulado, por exemplo, nos Eagles, eu acho que seria interessante. Pelas características dele, ele se diferencia um pouco do próprio Devonta Smith. Acho que um jogador experiente seria muito importante para o Devonta Smith evoluir. Mas esse não é um podcast dos Eagles, então a gente tem que falar do Brandin Cooks. Qual é o impacto disso no Fantasy? Isso impacta muito positivamente no Davis Mills, que, pelo que se diz, vai ser o quarterback dos Texans nessa temporada. Eles vão dar mais uma temporada pro Davis Mills para ver se ele evolui, para ver se ele realmente tem condições de ser titular. Ele mostrou flashes, e um dos caras que ajudou ele a ter esses flashes de bom futebol americano foi o Brandin Cooks. E falando em Fantasy, é um cara que tem um piso altíssimo no Fantasy. O teto dele não é tão alto em relação a esse piso, né? Ele não tem muita diferenciação. Ele já chegou até a ser um top 10, mas hoje ele é um wide receiver 2 confiável. Nunca na carreira dele ficou fora do top 20 quando ele jogou mais de 15 partidas. Ou seja, ele saudável é praticamente garantia de um wide receiver 2 competente para se ter no Fantasy Football. Eu não sei hoje qual que é o ADP dele, mas ele deve estar sendo escolhido como um terceiro wide receiver, quarto wide receiver, dependendo da sua estratégia lá no draft. E a última notícia, né, agora quarterback, outra extensão contratual. Derek Carr renovou por mais 3 anos com o Las Vegas Raiders. Ele que estava, eu até fiz um post lá, vou falar sobre ele depois aqui, porque ele é um dos alvos Dynasty, na minha opinião. Quando eu fiz, até comentei que ele não tinha tido ainda a renovação, mas eu achava bem plausível ele receber essa renovação dos Raiders, né? Ele recebeu então essa extensão contratual de 3 temporadas, ele tinha o contrato se encerrando no final de 2022.
São 121 milhões e meio de dólares, com 65,3 garantidos e uma média de 40 milhões e meio de dólares por ano. Isso o coloca como o quinto mais bem pago, atrás de Aaron Rodgers, Deshaun Watson, Patrick Mahomes e Josh Allen. Ele é o quinto melhor quarterback da NFL? Não, mas isso é bem normal, tá? Se você é mais novo, tá chegando agora, acompanhando, gostou do podcast, não joga fantasy ainda, mas tá querendo aprender, mas a gente fala um pouquinho, dá uns pitacos aqui de NFL também, pelo pouco que a gente conhece, mas a gente gosta de incomodar mesmo. O Derek Carr, ele recebe esse contrato alto, porque é uma questão normal. Eu falei antes isso também do Stefon Diggs, né? Os valores vão subindo, vão aumentando, e acaba que cada renovação vai custando mais caro. E pra mim é um acerto aqui dos Raiders. Ele não é o quinto melhor quarterback, mas ele tem uma identificação com os Raiders. Ele é um cara competentíssimo. Ele tem aquilo que... Eu olho pro Las Vegas Raiders, né? E pensando um pouco em Oakland Raiders ainda... É um jogo assim mais, sei lá, é diferente os Raiders, sabe? Eles têm uma pegada diferente, uma coisa que parece que eles são muito deles, são muito, assim, fechados no elenco. E o cara é muito a cara, eu vejo ele muito como a cara do Las Vegas Raiders. Agora, chegando o Davante Adams, até seria uma bobagem deixar ele sair no final da temporada, enrolar um pouco mais, renova, garante ele com seu colega de Fresno State, e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o piso dele, ele não é tão alto como é o Minto. O piso dele é alto, o que não é alto é o teto. O teto dele não é tão alto condizente ao seu salário, ao seu valor que está recebendo hoje, agora, depois dessa questão contratual. Mas o seu piso é alto. Ele é um jogador confiável para ter no elenco. Com essas adições, eu diria que... E com a evolução que a gente viu dele, inclusive, no ano passado. Para mim, o Derek Carr, no ano passado, fez um extraordinário campeonato. Eu acho que nesse ano ele termina dentro do top 12. Ele termina como um quarterback 1. Mas ele não vai ter um teto lá de quarterback 5, por exemplo. Eu acho que isso é meio que ele virar um super saiyajin ali e virar a chave completamente. Eu acho que isso não acontece. Vou falar um pouquinho mais dele depois, valores, entrar um pouco mais no detalhe do Derek Carr, então não vou dar tanto impacto do fantasy dele aqui neste momento. Lembrando a você, siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter, @futebolista, e também assine este podcast, seja no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras 8 plataformas, até onde eu sei, estamos tocando aí. Então mande para seus amigos, não seja egoísta, temos assunto para falar. Logo vamos ter outro mock draft, vamos ter, talvez, né? Eu falei antes que ia ter, agora eu vou ver o que fazer ainda, tá? Mas vai ter mais mock mais pela frente. Logo a gente começa a falar de calouros, tem mais alvos Dynasty, tem muito assunto nessa off-season, então mande aí pra galera. Vamos manter esse podcast funcionando e cheio de vida como ele tá hoje. Certo? Vamos falar então de alvos para a Liga Dynasty. Vamos lá então falar de alvos para a Liga Dynasty. Vou começar com esse cara que eu acabei de falar pra gente já engatar. Já que eu tava falando de Derek Carr, vamos seguir falando de Derek Carr. Ele vai ser o meu alvo Dynasty hoje. O primeiro aí, hoje eu vou só falar dele de quarterback. No próximo episódio eu falo de outros 2 nomes que eu tenho separado aí. Se você quiser acompanhar, já tem um outro que já foi postado lá no feed do Instagram. E, inclusive, se tu ouviu no podcast e foi lá ver quem era, deixa um comentáriozinho lá. Eu ouço os cara que ficam pedindo engajamento o tempo inteiro falar isso aí o tempo inteiro na rádio. Vê tal coisa, comenta lá, diz que tu ouviu no podcast. Então, comenta lá, diz que tu ouviu no podcast, que tu foi lá ver depois que tu ouviu esse podcast aqui. Vamos ver se tu descobre quem que é o outro quarterback que eu já postei. E nessa semana eu posto mais um. O Derek Carr, pra mim, ele que é um quarterback de 31 anos, né, já tem aí uma boa experiência na NFL, tá desde 2014 nos Raiders e na NFL, e olhando pros números dele, assim, sua melhor temporada foi na temporada de 2015, faz tempo, apesar de ele não ter ido mal na temporada passada, em 2020 também não, a melhor foi 2015, quando ele fez 274,28 pontos em 16 partidas, foi o 14º quarterback na época. Naquele ano ele teve 32 touchdowns e 3 interceptações. 32 touchdowns para Derek Carr, foi assim o auge dele.
Mas em questão de jardas foi na temporada passada, onde ele teve 23 touchdowns. O problema é que 14 interceptações atrapalharam um pouquinho essa questão nesses 17 jogos em que ele participou, e foi o 13º. A melhor posição dele entre os quarterbacks foi no ano de 2016, quando ele terminou exatamente na posição número 12, e a pior foi na posição número 20. Por isso que eu falei antes que o piso dele é alto, o piso dele sempre foi ali dentro de quarterback 2, então o teto dele já foi de quarterback 1, por isso que eu acho que nesse ano, com o Davante Adams, tem Josh Jacobs para ajudar no jogo corrido, tem Hunter Renfrow, tem Darren Waller. Cara, é um ataque interessantíssimo aqui para se evoluir, para se ter uma temporada novamente. Na temporada passada ele bateu na trave, mas nessa temporada eu acho que ele entra sim aí entre os melhores. Falar de valores dele, né? O valor desse jogador hoje, ele equivale a uma escolha aí praticamente de metade de segundo round de 2022. Ou ele vale um pouquinho mais do que um segundo round de 2023, que a gente ainda não saberia qual que é, né? Mas, assim, em que posição. Ou outros jogadores que estão numa faixa muito próxima dele, jogadores como Ronald Jones, Tyler Boyd, Cole Kmet, Albert eu vou falar dele também depois, Mac Jones, são jogadores que estão próximos, DJ Shark. Então, se você está precisando de um quarterback reserva, né? Tu não vai atrás de um cara assim. Em liga de 12 times. Eu vou comentar tudo 12 times, depois eu não falo mais, tá? Mas é 12 times, half PPR. Basicamente isso. Dynasty. E para ter uma ideia dos valores que ele está envolvido, são jogadores mais ou menos desse nível. Então, se você está precisando de um quarterback reserva, que pode virar titular durante a temporada, não tem tanta confiança assim no seu quarterback principal, ou quer ter uma segunda opção, claro, se tu tem um Patrick Mahomes, tu não vai atrás de um Derek Carr só para bonito. Mas tu tem um Kirk Cousins, daqui a pouco é um cara para ir atrás. Daqui a pouco tu tem um Carson Wentz, que é pior que o Derek Carr, mas que tu tem confiança que ele pode fazer alguma coisa. Eu diria que o Derek Carr é um cara confiável para se ter no elenco, para ti, né? No dia que o teu quarterback titular tiver que sair, tu entra com o Derek Carr. E assim vai indo. Porque ele pelo menos vai te dar aí uma pontuação mais ou menos. Seguindo, vamos pular para running back. Falar de 2 running backs agora. Um deles, sou só eu no mundo, eu acho que tô ainda acreditando alguma coisa no Ezekiel Elliott. Exatamente. Ezekiel Elliott, 26 anos, jogador do Dallas Cowboys. Ele que na temporada passada ele foi o 6º melhor em standard, o 7º melhor em PPR. Pra surpresa de muita gente, inclusive a minha surpresa foi essa questão do Ezekiel Elliott. Porque ele teve uma temporada boa. Não foi sua melhor temporada foi lá em 2016, quando ele foi o 2º melhor, com 304.4 pontos em half PPR. Mas ele foi melhor no ano passado do que ele tinha sido em 2020. Isso que no ano passado já tinha todo aquele hype sobre o Tony Pollard, que o Tony Pollard vai atrapalhar demais, Tony Pollard isso, Tony Pollard aquilo. Ele fez uma temporada melhor, tanto em touchdowns como em jardas corridas. E eu acho que ele ainda tem gasolina no tanque aí para pelo menos mais uma temporada. E quando eu falo que ele é um alvo para a Liga Dynasty, eu penso muito nessa possibilidade de ele ser um cara para te ter no elenco, para te ter como teu segundo o running back, teu terceiro running back. Tu tá ali na briga, na disputa. Tu precisa de jogadores que te garantam que tu vai brigar até o final. Quer dar a escolha de draft? Esse é o momento. Claro, o peso dessa escolha é um pouquinho caro, né? A gente tá aí falando de um jogador que tu vai precisar dar pelo menos uma escolha de primeira rodada por ele, né? Uma final, metade pro final de primeira rodada é o valor que ele vale hoje. Se quiser dar uma escolha lá da frente, uma escolha de 2024, primeira rodada, 2023, 2025, pode dar também, não tem problema. Mas não sei se o cara vai aceitar. Ou outros jogadores, né? Outros jogadores que estão próximos aí do valor dele. Rashad Bateman, aí eu já não... Depende, se tu tá com muito wide receiver, ele tá sobrando, ok. Até porque ele foi um jogador escolhido tardio no ano passado. Darren Waller, TJ Hawkins, eu acho que aí não valeria a pena. São jogadores que têm valores próximos. Michael Carter, talvez, dependendo da... Eu acho que não trocaria. Courtland Sutton também não trocaria.
Fournette, Darnell Mooney, eu acho que o valor dele em jogadores tá caro. Mas se você pegar 2 jogadores, sei lá, vamos chutar aqui, o Tony Pollard, claro que o cara não vai querer trocar, né, ali nessa função. Mas se você pegar jogadores aqui como, por exemplo, o cara tá precisando de tight end, pegar um Dalton Schultz da vida, mais um Tyler Lockett, que pra mim o valor dele ainda é muito mais alto, dá esses 2 jogadores pelo Ezekiel Elliott, eu tô feliz da vida. É uma ideia aí de troca se você tá buscando um running back, que o running back você vai pagar caro em liga 12 times e liga com um quarterback só. Liga Superflex acaba ficando um pouquinho mais barato, porque o quarterback acaba subindo nos rankings e valendo mais. Mas tá aí, é um jogador que dá pra se... Eu diria que de repente até um Deshaun Watson da vida, o cara tá precisando de quarterback, o Deshaun Watson tava ali parado, tu foi atrás de quarterback e resolveu. O Deshaun Watson por ele, mais uma escolha de 3ª rodada, uma coisa assim só pra dar uma equilibrada, ou daqui a pouco de mano. Daqui a pouco a densidade do cara é tão grande que o valor aqui é irrisório, né? Que a gente tá falando de valores individuais. Mas às vezes o valor pro cara ter um quarterback como um Deshaun Watson da vida pro Fantasy, hoje vale mais a pena do que ele ter um Ezekiel Elliott, e até pensando no futuro. A gente sempre tem que relevar essas coisas. Por isso que Liga Dynasty, na minha opinião, é o tipo mais legal de liga, porque tem muita variável, a gente tem que pensar no futuro. É muito legal. Inclusive, falando nisso, eu ainda não arrumei minha liga principal, eu tenho que parar. É que vai dar um trabalhão. Eu sou aquele cara que gosta de ter jogador na equipe. Eu encho elenco, eu encho Texas Squad. Mesmo que eu não vá usar, eu sempre tô com todas as opções. Um cara se machucou, vai pra Injured Reserve, eu pego outro. Eu nunca fico com espaço sobrando. Aí chega essa época do ano, todos os jogadores quase saem da Injured Reserve. Aí eu tenho que dropar, sei lá, 5 jogadores. E aí dá um trabalhão, eu fico pensando, dropo esse, dropo aquele, mas eu tenho que dropar logo pra ver se eu faço alguma troca pré-draft, que sempre vale mais fazer uma troca pré-draft do que pós-draft da NFL. Mesmo que o seu draft calouro seja depois, as escolhas depois começam a valorizar mais, porque a gente sabe mais ou menos quem é que vai sair em cada posição, a gente consegue valorizar melhor os jogadores. Agora, nesse momento, os valores sempre estão menores. Dica aí, ó. Dica pra Liga Dynasty. Seguindo aqui, outro running back. Tá precisando de running back que é Makers. Esse é um cara que tu vai ter que pagar mais do que o Ezekiel Elliott. Por quê? Porque ele tem 22 anos. Tinha todo um hype nele no ano passado. Acabou se machucando, perdeu toda a temporada. Voltou na pós-temporada nos Rams. Ele que sua melhor temporada foi em 2020 com 95 pontos. Ele foi somente o 42º running back em standard e 46º em PPR. Mas a gente sabe que a gente já viu esse backfield funcionar com um jogador que foi o Todd Gurley. E a gente espera que o Cam Akers, até por ele ser um jovem jogador, ele teve uma lesão de Aquiles. Muita gente fala que ela encerra a carreira de running backs. E no caso dele não, inclusive ele teve uma recuperação fenomenal. Ou seja, se ele estiver saudável durante essa off-season, isso, quanto mais informações vierem quando começar o training camp, vai aumentar ainda mais o valor dele. Hoje a gente ainda tem essa duvidazinha pairando e tal. É claro que quem é dono dele nunca vai dizer que tá com dúvida. Ele vai dizer que tá, não, eu confio no Cam Akers. Mas ele pode estar com um pezinho atrás. Daqui a pouco ele pagou caro nele no ano passado pra ter no time, trocou por ele, coisas assim. E não conseguiu utilizar. Eu acho um jogador bem interessante pra se ter no elenco. Eu acho o preço dele, vamos ver aqui, atual. A gente tá falando de um cara que tu tem que dar uma escolha de início de primeira rodada para ele. Entre 3ª e 4ª da primeira rodada. Por esses motivos eu acho que não... Por mais que o valor dele seja esse, a gente não dá uma escolha desse, uma 1.03, uma 1.04 pelo Cam Akers. Eu acho demais. Só se tu confia muito nele, tu tem certeza que ele vai brilhar. Porque nessas posições tu ainda pode escolher um running back no draft. Mas eu julgo interessante trocar um jogador por ele. A gente tem jogadores como DJ Moore, Deontay Johnson, Saquon Barkley, por exemplo, eu confio mais no Cam Akers no meu time hoje, que podem ser utilizados. Hoje o valor deles é um pouquinho maior, inclusive, do Cam Akers. São jogadores que tu pode trocar um por um. O cara tá precisando de wide receiver, tá sobrando o running back. Vai lá, tem o DJ Moore, tem o Deontay Johnson, larga pra ele. Eu tenho o Josh Allen no meu elenco. Vale? Josh Allen vale mais. Aí tu tem que pensar um pouco a longo prazo. Eu acho que aí não valeria a pena tu trocar um cara tão garantido por um running back assim. Mas eu quero renovar minha posição de running back.
Não vou brigar por muita coisa nessa temporada, mas eu quero ir renovando. Tem um cara que tem o Cam Akers que vai brigar. Eu tenho o Derrick Henry, que é um cara que tá num outro nível, mas que é curto prazo. Vale também uma troca. Ou se não, outros jogadores ali, faz um pacotão, monta pacotão, às vezes com 3 jogadores que seja, vale muito a pena. Por exemplo, para um Cam Akers, tu colocar um Brandon Ayuk, um Chase Claypool e um Allen Robinson para dar um tchan ali, claro, tô falando de 3 wide receivers, mas é uma opção que acaba valendo a pena, porque o cara vai ter um depth grande de jogadores, né? Ele vai ter jogadores. Ou o cara quer ter um running back. Tem um Damian Harris da vida, Miles Sanders, juntando aí de repente com mais um Brandon Ayuk da vida, um Marquise Brown, vale a pena jogar pra lá. É muito jogador, eu concordo, mas se você acredita no Cam Akers, esse é o momento pra comprar, é o momento que ele tá barato. Pode juntar com pique? Pode. Pega uma escolha de final de primeira rodada, que é um pouco mais complicada, mais complexa. Junta daqui a pouco com o próprio Brandon Ayuk, com o Mike Williams, que é um jogador que renovou agora, mas que tem toda essa questão de dúvida em cima dele. E joga no Cam Akers. Eu acho que vale muito, muito a pena aí tentar essa aposta. Porque se ele se manter saudável, ele vai ser um dos melhores running backs nessa temporada. Vamos passar para o wide receiver, um dos jogadores aqui e um cara que tá me chamando muita atenção, eu quero pegar ele aonde eu conseguir em ligas redraft, é o Courtland Sutton, jogador de 26 anos do Denver Broncos, wide receiver. Com a chegada do Russell Wilson, a gente começa a levantar de novo aquela questão Courtland Sutton, né? Lembrando a vocês, a melhor temporada dele foi 2019, quando ele fez 184.42 pontos em half PPR, terminou em 17º standard, 19º PPR, terminou como um wide receiver 2, e que o hype dele foi muito grande para 2020. Aí ele se machucou, jogou uma partida só, acabou se tornando um bust pela situação. 2021 ele foi um bust pelo time, pelos Broncos, por tudo que aconteceu lá. É difícil até de tu fazer essa comparação. Por isso que o valor dele até tá menor. Ele podia ser um dos tops do Fantasy hoje, mas não é. E com a chegada do Russell Wilson, acabou-se, claro, levantando o valor dele. Hoje ele tá valendo uma pick de um pouco depois da metade do draft ali, uma da 8ª pra frente. Tá barato pra ti. É um jogador que eu daria a minha escolha 8 no Courtland Sutton. Eu acho que é mais confiável um jogador ali do que tu fazer uma aposta no draft nessa posição já. Pra mim, até a metade da primeira rodada vale muito. Depois começa a ficar um pouquinho mais complicado. Depois começa a apertar a coisa, a gente começa a errar bastante. E se tu errar ali, tu perdeu tua primeira escolha. Outros jogadores que estão próximos ali, a gente tem o Michael Carter, o próprio Ezekiel Elliott. Não gosto do Elliott, quero me desfazer, ele já tá velho, eu quero um wide receiver no meu time, eu quero apostar, eu quero tentar. Courtland Sutton é uma opção. Ou outros 2 jogadores por ele também não seria uma má ideia. Daqui a pouco uma escolha lá de segunda rodada, de início. Eu tenho meu time com uma escolha de primeira, vou atrás de um running back. Mas eu quero ter um outro wide receiver e eu sei que na segunda escolha eu vou ter que chutar um wide receiver. Eu pego essa minha escolha de segunda rodada, junto com outro jogador, sei lá, um Devin Singletary da vida, por exemplo, um Chase Edmonds da vida, e eu jogo pro cara. Se o cara aceitar, tô ganhando. Eu acho bem interessante, eu acho... O próprio Dawson Knox, por exemplo, tá indo juntar com uma escolha de segunda rodada, de início de segunda rodada, e mandar pelo Courtland Sutton, acho que tá valendo pelo valor atual dele. E eu realmente espero que ele seja o wide receiver número 1 dessa equipe no final da temporada, junto com o Russell Wilson. Outro wide receiver bem interessante, esse eu também gosto, já gostava no ano passado, pra mim era um baita de um sleeper, o Gabriel Davis, wide receiver do Buffalo Bills. Ele que não teve a temporada que eu imaginava no ano passado, inclusive ele foi pior do que na temporada 2020, por incrível que pareça. Mas aquele jogo contra os Chiefs me fez... cara... Ele não foi o wide receiver 2 desse time por causa do Emmanuel Sanders. O Emmanuel Sanders começou muito bem, tanto que até o Stephon Diggs ficou prejudicado pelo início do Emmanuel Sanders. Tem o próprio Dawson Knox, que é alvo na red zone. Mas o Gabriel Davis, que é um wide receiver de 23 anos, está entrando no seu 3º ano na liga, já mostrou química com o Josh Allen. É um cara dependente de touchdown. Ele não é um cara para posse. Então é um cara assim que tu vai apostar nele. É um cara, é uma das opções baratas
que eu trago aqui para vocês que querem um jogador desse nível, querem apostar também, acho que com 23 anos, mesmo ele sendo wide receiver 2, de um time que passa muito a bola, eu acho bem interessante. Hoje o valor dele, ele tá valendo uma escolha de final de primeira rodada, uma última escolha da primeira escolha da segunda, então é um valor baixo pelo retorno que ele pode dar. E outros jogadores que podem ser trocados de mano, por exemplo, com ele, Tyler Lockett, Dalton Schultz, Kadarius Toney, que é outro jogador novo, mas que tem potencial, é um pouco mais complicado. Eu draftei o Justin Fields porque eu não sabia quem draftar no ano passado, tá aqui sobrando no meu elenco, já tem o quarterback. Daqui a pouco, se o teu amigo, teu adversário aí no Fantasy, tá precisando de quarterback e ele não quer pagar caro, não tem muito pra gastar, um Justin Fields por Gabriel Davis em liga de 12 times, um quarterback é bem interessante. Ou se não, juntar 2 jogadores, 3 jogadores, aquela escolha, aquela ideia assim. Por exemplo, pegar um Noah Fant da vida, que agora foi lá pro Seahawks, a gente não sabe o que vai acontecer. Juntar com um Kenneth Gainwell, running back do Philadelphia Eagles, segundo running back, ou uma escolha lá de metade de segunda rodada, valeria a pena. Ou um Zach Wilson, mais o próprio Noah Fant, pelo Gabriel Davis, acho muito válido, acho bem interessante, acho que vale bastante a pena a aposta aqui. Se você não tem muito o que fazer, não tem muito capital, Gabriel Davis pode ser uma alternativa. E hoje o último wide receiver que eu vou trazer é outro cara bem interessante, que wide receiver eu tenho minhas apostinhas aqui, eu trouxe as apostinhas que eu tenho. Semana que vem eu tenho uma outra, eu vou adicionar um sexto homem na semana que vem aí pra dar um plus só pro podcast, mas na posição de wide receiver. Mas eu vou falar só na semana que vem. Se eu trouxer alvos, dá na semana que vem. Acho que eu vou ter que trazer, senão vai ficar muito estranho. Mas Darnell Mooney, do Chicago Bears, ele que mostrou boas coisas na temporada passada, né? Se por um lado o Allen Robinson foi um completo bust, o Darnell Mooney acabou sendo um wide receiver 2, teve 140 targets na temporada passada. Agarrou 81 bolas, apenas passou das 1.000 jardas, fez 179.2 pontos, 22º em standard, 23º em PPR, 24 aninhos por Darnell Mooney. Eu acho que ele tem uma possibilidade gigantesca aqui. Não tem outro jogador para chegar, para ser o wide receiver número 1 da equipe. Cara, esse é um jogador que eu vou acompanhar de perto também. É uma das minhas apostas para a próxima temporada, de que ele dê um salto de produção. É claro que o valor dele aqui é maior, por exemplo, que o do Gabriel Davis. A gente está falando de um cara que precisa de uma escolha aí de final de primeira rodada, de metade para final de primeira rodada, que está muito válido ainda. Por exemplo, uma escolha número 8, número 9, quem foi para os playoffs e não conseguiu chegar ao campeonato. Quem sabe até uma escolha 10, dependendo da situação. Vai que o cara aceite, né? A gente nunca sabe. Escolha de draft é uma coisa maravilhosa. Por escolha de draft, cada um tem um valor. Tem gente que acha que não vale nada, tem gente que acha que vale muito, e ali tu consegue trabalhar. Por isso, o correto seria, vamos dizer, uma escolha de uma 10ª escolha, uma escolha de final mesmo, de primeira rodada, e mais um jogador. Aí ficaria justo, sei lá, um Trevor Lawrence da vida, um Chase Edmonds, Rashad Penny, que não se sabe o que vai acontecer. Sei lá, o próprio Gabriel Davis, eu tenho o Gabriel Davis, mas eu quero um cara mais confiança, um cara que seja um wide receiver 2. O wide receiver 1 da equipe, não o wide receiver 2. Sei lá, pega o Gabriel Davis, junta com uma escolha aí de início de segunda rodada, final de primeira rodada, e joga pro Darnell Mooney, que é bem interessante. Esse ano, pra mim, o Darnell Mooney tem o teto dele, é ser um wide receiver 1 no Fantasy. Vai depender muito do Justin Fields e da nova comissão técnica, principalmente do Chicago Bears. Dia que o piso dele é um wide receiver 2. Então, se vocês querem ele para ter um wide receiver 2 competente, eu acho que ele vai e com possibilidades de uma semana aqui, uma semana ali, bater uns 20 pontos em half PPR. Eu acho que é uma escolha bem, bem legal aí para se ter no elenco. Uma alternativa como o Darnell Mooney não é qualquer elenco que vai ter no Fantasy. Passando agora para tight ends, vou trazer 2 tight ends para vocês aqui. Um deles é simplesmente, talvez, o cara que tem o maior valor de todos na posição, que é o Kyle Pitts, o tight end do Atlanta Falcons. Tá no seu segundo ano, teve seu primeiro ano, terminou em 6º em PPR, por mais que pareça que a temporada dele não foi boa, ele terminou em 6º. É claro que não foi constante, a inconstância foi ele teve jogos aí que passou dos 20 pontos no ano passado, mas teve jogos bem abaixo.
1.8, 3.6, 4.4, não foi aquilo que se esperava. É um cara que, mesmo assim, teve 110 targets, passou dos 100 alvos na temporada passada, tem 21 anos. 21 anos por tight end. Nós estamos falando aqui de um cara que tu vai comprar agora, tu vai esquecer de tight end pro resto da tua vida. Talvez tu não vai mais nem jogar fantasy, ele ainda vai estar lá no teu elenco, pra te ter uma ideia. Então, por que comprar o cara mais caro nesse momento? O cara que mais vale na posição? Porque eu acredito que mesmo ele sendo, hoje, a gente vai pegar dos jogadores, ele aqui seria acho que o 10º mais caro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10º mais caro jogador hoje de fantasy. Segundo aqui, pra você que de onde é que tu tá tirando esses valores? Eu tô usando um site que se chama apps.dynastyprocess.com/calculator. Por que eu tô usando esse site? Porque ele pega como referência os rankings do Fantasy Pros para valorizar os jogadores. Então ele cria um valor baseado nos rankings do Fantasy Pros, que é o site que reúne aí os melhores analistas de fantasy do mundo, inclusive o fantasy futebolista que tá ali chegou agora, tal, mas já tô influenciando nessas porcaria tudo de valor aí. Quero ver agora o que vai. Vamos bagunçar tudo. Mentira. Não vamos nada. Tô fazendo uma vez por mês, tô fazendo ranking. E atualizando. Ranking Dynasty eu ainda não fiz, pra falar a verdade, então esses valores não estão. Meu ranking não tá aqui, porque Ranking Dynasty eu não fiz ainda lá nesse ano aqui lá pro Fantasy Pros. Eu fiz ranking pra Redraft, e até porque tô tentando dar uma seguradinha em conteúdos, pro podcast diminuir um pouquinho o ritmo, porque o ritmo da temporada ele é muito insano, é muito maluco. Aliar trabalho, aliar tudo, então assim a gente consegue focar no trabalho muito mais nessa época do ano, pra falar a verdade, e deixar um pouquinho de lado, né, descansar um pouquinho de fantasy, por mais que o conteúdo não pare, a gente sempre tá estudando, sempre tá olhando, sempre tá lendo, todos os dias, não tem um dia no ano que eu não leia algo sobre fantasy, mas é num ritmo um pouquinho menor, até porque não é mais focado em Liga Dynasty, mas fazer ranking é um pepino. É uma coisa complexa. Parece fácil, mas uma coisa é tu fazer um ranking uma vez por ano, por exemplo. Outra coisa é tu manter ele atualizado. Isso é maluco. Isso é uma coisa que dá um trabalhão enorme. Por isso eu não fiz ainda meu ranking de Dynasty, mas pretendo fazer logo. Seguindo, Kyle Pitts, né? Hoje o valor dele, ele tá comparado ao valor, por exemplo, de Cooper Kupp, de CeeDee Lamb, de Austin Eckler, de Joe Mixon, de A.J. Brown. Ele tá nesse bololô aí. Acima, o Joe Mixon até é um valor bem abaixo já dele. Mas muito próximo do CeeDee Lamb, do Cooper Kupp. O que eu diria pra vocês? Vale a pena trocar um Cooper Kupp pelo Kyle Pitts? Não, eu não trocaria. Vale um CeeDee Lamb? Não. Um Joe Mixon? Talvez. Austin Eckler talvez, que valem um pouco menos. Uma escolha número 1 do draft. Vale menos do que o Kyle Pitts? Vale? Pelo valor, sim. Agora, eu não trocaria minha escolha número 1 pelo Kyle Pitts. Por quê? Tudo que está acontecendo em Atlanta, toda essa situação... Saiu o Matt Ryan, chegou o Marcus Mariota... tá uma bagunça... O time parece que não se ajuda... Assim, não tem wide receiver... Não tem wide receiver. Quem é o wide receiver do Atlanta Falcons? O Zaccheaus, o Alamid Zaccheaus? Não é. Então, hoje, o principal recebedor, o principal jogador, de repente, da equipe hoje é o Kyle Pitts. Tem o Cordarrelle Patterson também, que recebe bola no backfield, ok. Mas o principal recebedor é o Kyle Pitts. E ele é um cara que tá fora da curva ali. Eu até não me surpreenderia de ele fazer uma loucura aí e daqui a pouco pedir pra ser trocado, por exemplo, pelos Falcons. Eu acho isso uma coisa bem normal de acontecer, se os Falcons não ajudarem ele também, porque ele sabe que ele é uma estrela. Ele é simplesmente o tight end que no Fantasy ele vale muito mais, por exemplo, do que o segundo. Vamos ver onde é que tá o segundo tight end aqui, né? O segundo, pelo Fantasy Pros, seria Travis Kelce, logo depois tem o George Kittle. E eu achei que o Mark Andrews estava por aí. Mas o Mark Andrews tá onde? Não, pera aí, Mark Andrews tá valorizado pra caramba. Vamos ver.
Mark Andrews, o Mark Andrews logo depois do Kyle Pitts. Um pouco depois do Kyle Pitts tem o Mark Andrews, depois Travis Kelce e George Kittle. E depois TJ Hawkins, Roche, Darren Waller. Agora não vou correr de novo aqui. Mas, o que eu até comecei a falar e me perdi. Ele é o cara mais valioso, o tight end mais valioso, tem 21 anos apenas. Apenas 21, vai ter 22 eu acho durante a temporada. Fez essa temporada passada de sexto. Tem possibilidade de crescer. Ele é um cara que ele vai se tornar um Travis Kelce da vida, provavelmente, no Fantasy. Um cara que por 5 anos, por exemplo, que nem o Travis Kelce, foi o número 1 da posição. Ele tem muitas possibilidades. Normalmente a gente não vê Tyrants se dar bem no primeiro ano. Ele já se deu bem no primeiro ano. Ele é um cara fora da curva. E a possibilidade, por mais que eu tenha uma escolha número 1, eu tô com um time bem encaixadinho, me falta um Tyrant, eu quero ter tranquilidade na posição. Vale a pena eu dar... Claro que se tu tem a escolha número 1, tu não vai estar com o time encaixado, mas vai que tu trocou com o cara que tem a escolha número 1 e teu time tá bem. Vale a pena eu ir no Pitts? Vale, claro que vale, dar a tua escolha primeira geral. Mas eu acho que dá pra barganhar, esse que é o detalhe, por isso que eu trouxe ele aqui. Pela situação dos Falcons, eu vejo muitas possibilidades de se pagar barato no Kyle Pitts. Sei lá, juntar um pacotão, juntar um tight end, eu não diria Travis Kelce, mas eu trocaria, por exemplo, um George Kittle e mais um running back meia boca, um Clyde Edwards-Helaire, por exemplo, e um Brandon Cooks da vida pelo Kyle Pitts, por exemplo. Olhando, tu vai olhar, George Kittle, Clyde Edwards-Helaire, Brandon Cooks. Nossa, tá fora. Não tá fora. Tá ainda valendo mais ter o Kyle Pitts na equipe. Então, se você não colocar jogadores claro que tu necessita, não adianta tu trocar o certo pelo 3 jogadores que são titulares no teu time por 1, só por essa questão. Aí vale mais a pena tentar outros jogadores de nome, mas que têm valores mais baixos, como por exemplo Adam Thielen, Robert Woods, Odell não, né? Odell não tem nome. Mas outros jogadores aqui, Tyler Lockett, botar numa troca, por exemplo, Juju Smith-Schuster, Kareem Hunt, Miles Sanders, são jogadores que dá pra te colocar. Até, eu tenho o Dallas Goedert, tô bem. Cara, se tem a opção de valorizar o Dallas Goedert na hora de fazer a troca e pegar um Kyle Pitts, tu vai estar ganhando em longevidade e muito provavelmente também em produção. Eu acho que o Kyle Pitts vai ter um ano até melhor do que o ano passado, mesmo com o Marcus Mariota. Essa questão pra mim não é um grande problema. Mas seguindo pra fechar, a gente tem mais um tight end que é o Albert Okwuegbunam. O Albert O, nosso grande Albert O, que é do Denver Broncos, 2 jogadores do Denver Broncos, né? Eu tô de olho nos Broncos nessa temporada. Tô de olho no Javonte Williams também. Tomara que não acertem com o Melvin Gordon pra não complicar. Essa novela aí tá se espalhando. Mas o Albert O, pra mim, é o cara que pode ser surpresa na posição de tight end. É outro cara novo, é um cara com 24 anos. Tem um valor baixo. Vai aumentar esse valor. Por quê? Tudo baseou-se na troca do Russell Wilson, né? Ele que acordou naquele belo dia lá no Colorado, de repente. Não sei se ele mora lá, mas enfim. Onde é que é Albert O? Da onde que ele é? Vamos ver o nosso Albert O. De que cidade? De onde? Ele é do Missouri. Ele jogou, na verdade, no Missouri. Ele é de Illinois, Springfield. Ele é da cidade dos Simpsons. Ele devia estar lá, ele, o Homer, o Bart, essa galera legal aí lá no bar do Mo, tomando uma de manhã cedo, né? Um café, comendo um pastel de manhã cedo. Ele acordou, chegou pro Homer e disse: tu vê, né? Eu acordo, tenho o Drew Lock de tight end, de quarterback para essa temporada. Provavelmente o time vai ficar por isso. Estão falando que vem um quarterback aí, mas acho que eles vão nos enganar mais uma vez. Tem o Noah Fant, que é a grande estrela, foi draftado na primeira rodada. É um recebedor. Eu no Fantasy nunca vou ser relevante, por mais que eu me esforce. Tenho 23 anos, ainda tenho uma carreira longa de tight end. E aí daqui a pouco o Homer olha pra ele: olha, mas vai que vem o Russell Wilson aí. E o Bart tá risada do outro lado, né? E dá um tapão na cabeça do Homer. E nisso acontece a tal da troca. Simplesmente o Albert Okwuegbunam, que era o tight end reserva, que tinha um Drew Lock que aparentemente seria o titular dos Broncos até o momento. Drew Lock vai embora. Chega o Russell Wilson. Opa, já temos um quarterback melhor. E de quebra o Noah Fant vai junto na troca, lá pro Seattle Seahawks.
E ele se torna o quarterback titular dos Broncos com o Russell Wilson o tight end. Eu chego até a me confundir aqui. Ele se torna o tight end titular dos Broncos com o Russell Wilson de quarterback. Só isso. 23 anos, ele é um jogador que ele foi bem no ano passado em certas partidas. Não foi um destaque, né? Ele terminou em 29º no ano passado, mas foi mais do que o dobro de pontos que ele fez na temporada anterior. Teve jogo de touchdown, teve jogo em que ele participou no jogo aéreo, e isso tudo mesmo com uma contagem baixa de snaps. Ele teve baixíssimos snaps, eu não tenho o número aqui agora, teria que calcular a média dele de snaps, mas foi baixa, foi abaixo de 50%. Então, pra mim é o grande cara que ganhou na loteria com essa troca, e ele acabou... O Homer com certeza não acreditou, achou que era mais uma piada que ia ser gravado lá no seriado. Mas isso tudo aconteceu, tá lá em Springfield, em Illinois. O Albert O se tornou um tight end titular na NFL. E teve que porcaria. Se a partir do próximo episódio tiver menos ouvintes, eu vou saber por que foi essa história ridícula do Albert O com o Igbunan. Mas qual que é o valor dele, né? Falei, não falei. O valor dele é um Derek Carr da vida. Eu não sei se eu acho que eu não cheguei a falar porque eu não queria quebrar o gelo antes. É o Derek Carr, é um Mac Jones. Jogadores que são quarterbacks reservas. É hoje o valor do Albert Okwuegbunam. E é um cara que, na minha opinião, ele vai estourar. Ele tem chance de ser... Pra mim, ele vai ser um tight end número 1 nessa temporada. Não cravando já aqui. Dificilmente ele vai ser um tight end número 2. Eu tenho tudo para ser um tight end número 1. Só se as coisas realmente não derem certo, mas na teoria vão dar. Um DJ Shark da vida. Ele vale hoje uma escolha de metade de segunda rodada, pra ter uma ideia. Um Ronald Jones, um Tyler Boyd vale um pouco mais que ele, mas aí eu não sei. Depende das suas necessidades do time. Mas enfim, é um cara que vale pouquíssimo. Até o Hunter Henry, que vale menos que ele ainda hoje, é um cara que daqui a pouco numa troca pelo Hunter Henry ter mais nome... Tu consegue trocar, ou juntar o Hunter Henry, uma escolha de terceira rodada que não vale nada em fantasy. Daqui a pouco vale a pena trocar o Albert O nisso aí. Sei lá, o cara quer uma segunda rodada, tu dá uma segunda rodada no ano que vem. Faz uma bagunça aí, mas garante o Albert O. Se você tá precisando de tight end, sei lá, eu tenho o Travis Kelce, mas eu quero já ter um cara pra me garantir um pouco mais. Posso deixar ele na reserva, ver se dá certo ou não. Esse cara é o Albert O, nosso querido, nascido em Springfield, o lar aí dos Simpsons, que, na verdade, não existem, né? Se você não conhece os Simpsons, não existem os Simpsons, foi toda uma história aí que eu contei agora. Vou começar a fazer um desenho com isso, viu? Chega de brincadeira. Chega de podcast, a gente se alongou até bastante aqui pra falar desses 8 caras aí. Desculpem as brincadeiras. Mas acho que tem que ser um pouco descontraído, ainda mais nessa época do ano. Eu perco amigo, não perco a piada. E a chance de fazer uma piada com o Springfield veio e não teve como segurar. Certo? Se você gostou, deixa um gostei lá também no post do Albert O. Vamos fazer um engajamento aí. Tem o post já postei sobre o Albert Okwuegbunam. E posta alguma coisa lá fazendo referência a essa piada ridícula aí. Do Simpsons e do Albert O lá no post, pra gente dar uma risada lá no Instagram também. Certo? Esse foi nosso podcast dessa semana. Semana que vem tem mais. Não sei se vai ser mock, não sei se vai ser Alvos Dynasty parte 2. Vamos ver. Eu vou pensar bem. Não vou dar escolha semana que vem. Vou ser aí... Não vai ser democrático na semana que vem, como foi nessa semana aqui, pra mim não me complicar. Mas eu acho que se não tivesse sido essa escolha, eu não ia ter feito essa piada, essa história ridícula do Albert O aí, do Simpsons, se fosse na semana que vem, de repente. Então, tá tudo certo, tá pago. Feito! Uma boa semana a todos vocês. Na semana que vem a gente conversa novamente e a gente troca ideia lá pelo Instagram. Beleza? Um abraço, até mais!